Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. De acordo com a nossa avaliação, essa questão é de fácil resolução. Na maioria dos casos, o candidato consegue sacar o gabarito já depois da primeira leitura. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem estiver gostando do vídeo pode ir deixando o like. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever, de preferência através dos comentários. Mas se preferirem, também podem nos escrever através da nossa fanpage do Facebook. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua portuguesa para os concursandos em geral. Vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, que é a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. Mais precisamente, a questão é sobre concordância, que é a parte da sintaxe que estuda a forma como as palavras se ajustam umas às outras. No caso, a concordância verbal, que estuda a forma como os verbos se ajustam às outras palavras. Trata-se de uma questão cujo gabarito pode ser sacado já depois da primeira leitura, pelo menos para o candidato que dominar o assunto de sintaxe. Se não for esse o teu caso, nós sugerimos que você assista a nossa playlist que nós estamos indicando na descrição da videoaula. De qualquer maneira, essa aula também vai servir para reforçar alguns casos especiais de concordância. Vamos entender. Segue um quadro. Prefeitura de Caieiras, Agente de Limpeza Pública 2024. Assinale a alternativa que traz um erro de concordância verbal. A. Minas Gerais é um estado próspero. B. Paulo foi um dos que mataram aula hoje. C. Senhor governador, Vossa Excelência está confuso. D. Durante a passeata decidiu-se pelo fim da greve. E. Fazem 2 anos que eu não tiro férias. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: em qual das alternativas há um erro de concordância verbal? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, se dominar bem o assunto de concordância verbal, já vai poder sacar o gabarito. Ainda que algumas alternativas possam gerar uma certa dúvida. De qualquer maneira, a regra de concordância verbal estabelece que o verbo tem que concordar em número e pessoa com seu sujeito. Então nós precisamos identificar o sujeito de cada verbo para sabermos se a concordância está correta. Por enquanto, nossa sugestão é marcarmos apenas uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. O enunciado pergunta em qual das alternativas ocorre um erro de concordância verbal. Onde está o erro dessa alternativa E? Está no fato de que, de acordo com a nossa gramática, um verbo que indique passagem de tempo em pessoal
ou seja, não tem sujeito e fica na terceira pessoa do singular, e não na terceira pessoa do plural, como está nessa frase. O certo seria assim como vocês estão vendo agora. Então essa alternativa se torna o gabarito da questão, já que o enunciado pede o erro de concordância verbal. Nenhuma das outras alternativas comete um erro de concordância verbal. Convém fazer algumas observações sobre cada uma das alternativas. Começando pela alternativa A. A concordância está correta, já que Minas Gerais, sujeito do verbo, é o nome de um estado, embora seja um nome pluralizado. Portanto, precisa ficar no singular. Entretanto, vejam esses dois exemplos que vamos colocar no pé da tela. Nessas duas frases, a concordância está correta, porque na primeira frase o nome não está determinado, já que não vem acompanhado de um artigo, como o nome Minas Gerais da alternativa A. Na segunda frase, o nome Estados Unidos está determinado no sentido de vir acompanhado de um artigo definido masculino plural. Então, aí sim o verbo tem que concordar ficando no plural. Só que a alternativa A, com isso, perde a condição de gabarito, já que o enunciado pergunta o erro de concordância verbal. Sobre a alternativa B, temos aí dois verbos. Primeiro, a forma verbal foi do verbo ser, que tem Paulo como sujeito. Um sujeito que está na terceira pessoa do singular, assim como o verbo ser. Até agora a concordância está correta. O outro verbo dessa frase é a forma verbal mataram, do verbo matar, que tem como sujeito o pronome demonstrativo os, que está presente na contração dos. Então é um sujeito na terceira pessoa do plural, assim como o verbo matar. Então nessa alternativa também a concordância está correta, de modo que a alternativa perde a condição de gabarito. Sobre a alternativa C, a expressão Vossa Excelência é uma expressão de tratamento, que está no singular, assim como o verbo estar. Convém esclarecer uma coisa: se essa expressão de tratamento se referisse a uma mulher, o que não é o caso, o adjetivo confuso deveria ir para o feminino. Mas, como eu disse, não é o caso. De qualquer maneira, o enunciado pede o erro de concordância verbal e não de concordância nominal. Nenhum desses dois erros ocorre nessa alternativa, o que faz com que a alternativa perca a condição de gabarito. Sobre a alternativa D, quem é o sujeito da forma verbal decidiu do verbo decidir? Ou, em outras palavras, quem decidiu pelo fim da greve? Não sabemos. Trata-se de um sujeito indeterminado e o pronome se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Porque alguém decidiu pelo fim da greve. Quem? Isso não fica determinado pelo sentido dessa frase. Então, se o sujeito é indeterminado, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Como de fato está, então a alternativa está com a concordância verbal correta, o que faz com que essa alternativa perca a condição de gabarito. Então a única alternativa que responde corretamente a pergunta do enunciado é a alternativa E, que vem a ser, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão onde quem dominar bem o assunto de sintaxe vai conseguir sacar o gabarito da questão o quanto antes. E com isso vai ter a vantagem de dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. Tratava-se de uma prova com 40 questões que continha questões muito mais difíceis, de matemática, informática e conhecimentos específicos. O tempo para se fazer a prova inteira era de apenas 3 horas, o que incluía a marcação do cartão de respostas. Prova de matemática, todos nós sabemos,
exige uma atenção redobrada. Do contrário, o candidato pode acabar sem querer errando uma conta. E errando uma conta, erra automaticamente a questão. Então o ideal é que o candidato tenha mais tempo, pelo menos para a parte de matemática. E para isso precisa sacar o gabarito de questões como a que nós acabamos de comentar o quanto antes, sem demandar muito tempo. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.